Olá, gente! Eu hoje estou aqui para falar sobre por que ser conservador e restaurador de obras de arte e suas responsabilidades. Bem, é uma profissão que aqui no Brasil, vamos colocar, ela não é mais um bebê, mas é uma criança. Por quê? Porque nós ainda não temos uma quantidade que supra todos os estados de graduações, tecnólogos e cursos técnicos. Então, ela está caminhando. Hoje já se fala mais da conservação do restauro aqui, coisa que na Europa já é muito antiga. Agora, por que escolher essa profissão? Geralmente, quem escolhe essa profissão é porque tem algum contato com obras de arte, porque gosta. E com isso, é lógico, dependendo, no meu caso, eu sou uma conservadora e restauradora de imagens, esculturas e pinturas de cavalete. Eu acabei, com o passar dos anos, sendo muito levada a isso, até por conta de eu ser artista plástica, de eu já trabalhar com arte e ver patologias nos meus trabalhos, nos trabalhos do Fajardo, nos trabalhos de alunos. Quantas vezes que eu já tive uma ilustração, um desenho, com manchas amarelas, bolor, pinturas que rasgam. Isso acontece, isso é normal. Uma escultura que cai, quebra. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ter essa vontade de manter a história. Até porque sou formada em história. Então, de manter a história. Por que não das obras de arte? Então, o restaurador, ele basicamente, ele mantém a história sendo contada. Cada objeto de arte que você restaura, ou imóvel, porque também tem o restauro arquitetônico, tudo que você restaura, ele tem uma história, ele teve um começo. Uma imagem devocional, ela em algum momento ela foi criada por um artista ou santeiro. Ela foi criada. Alguém comprou. E alguém passou essa imagem de mãos como se fosse uma herança. Em algum ponto pode ter vendido para um antiquário, pode ter vendido para uma outra pessoa, mas essa peça, essa imagem, como uma escultura, como uma pintura, ela vai contando sua história através dos tempos. E nós, conservadores e restauradores, nós asseguramos que isso seja feito, ou seja, que essa história continue sendo contada. Existem, não sei no caso de vocês, se vocês já viram na internet, mas há bem pouco tempo nós tivemos 2 casos de restauro mal feito que chocaram muito dentro da área. Não vou dizer fora da área, porque quem está fora da área muitas vezes não tem um entendimento. Que foi aquele Cristo que a senhora, com toda boa vontade, resolveu, eu vou dar um jeito, e ela acabou, no caso ali, ela nem criou uma patologia, ela realmente destruiu a obra de arte. Infelizmente, porque era uma obra lindíssima, que não tinha tanta coisa a ser feita assim, para ela ter causado um dano tão complicado, que até se transformou em memes por toda a internet. E temos o caso que aconteceu aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, de uma Santa Bárbara, de uma capela militar, que coisa mais linda, tamanho natural, chamaram uma pessoa inadequada ou não restauradora, ou que se diz restaurador, para fazer o restauro dessa imagem. E essa imagem se tornou uma Barbie. E também era uma imagem que uma limpeza e pequenas correções já resolveriam o problema. Então, essas 2 peças, a Santa Bárbara nem tanto, porque ainda tem jeito, se eles quiserem dar realmente para um conservador restaurador fazer. Mas no caso desse Cristo na Itália, ele se perdeu, ele deixou de contar a história. A história dele hoje era uma pintura que passou por uma intervenção e que hoje só se fala na intervenção que estragou. Se esquece totalmente da história anterior dessa pintura. Então, gente, a função do conservador e restaurador é mega importante. É muito, muito importante. Porque o país precisa ter história. Se não tivessem os arqueólogos, os historiadores,
como nós saberíamos de tudo que aconteceu no passado? E também muito por conta de tudo que é achado pelos arqueólogos. Então, a importância dessas profissões é muito grande. Nós estamos numa época muito tecnológica, que a tecnologia é uma maravilha, ela ajuda inclusive dentro dessas profissões. Nós temos na UERJ, de 2 em 2 anos, o curso de arqueometria, a escola de arqueometria, que é uma parceria Brasil-Itália, que é fantástico. Que eles a arqueometria basicamente a física interagindo com a arqueologia e com o passar do tempo também com a conservação e com o restauro. Então isso é muito legal. Essa evolução tecnológica é fantástica para a nossa profissão. Só que ela também faz com que as pessoas se tornem mais frias e não vejam a beleza das obras de arte e a beleza de se contar uma história. Tá? Se um povo não tiver a sua história bem documentada, não leve essa sua história ao presente e ao futuro, esse futuro não tem estrutura. É como se fosse uma casa de folhas. Vem um vento, desmonta a casa. Então é necessário, o grau de importância dessas profissões, incluindo conservação e restauração, conservador e restaurador, a responsabilidade é além da peça, da obra que é restaurada. Vai muito além disso. E então, o que acontece? Para ser conservador e restaurador, você tem que seguir regras. Você tem que usar materiais próprios. Você tem que manter os princípios básicos. Você tem que ter cuidado com o material que você usa. Isso é uma responsabilidade na hora do restauro. Mas, como eu coloquei para vocês, a responsabilidade do restaurador vai além disso. Então, gente, é uma profissão muito legal. Você tem várias maneiras de ganhar dinheiro com a profissão. Você pode fazer parte de uma equipe de restauro para trabalhar em grandes obras. Você pode trabalhar somente com particulares ou com instituições menores, como igrejas, centros culturais, colecionadores. Então, existem maneiras de você ter muita satisfação dentro da profissão. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo e continuem estudando, porque estudar é primordial, é sine qua non para um conservador e restaurador. Tchau!